Muito bem, então vamos dar início a este vídeo para que nós possamos entender melhor qual é o nosso propósito. Este é o primeiro vídeo que faz essa introdução do projeto Juventude com Propósitos, descobrindo o meu propósito de vida. E essa ideia, ela surgiu justamente deste livro de Rick Warren. Ele escreve sobre como descobrir o propósito de vida, por que Deus nos colocou na Terra, por que Deus nos criou, por que eu estou na Terra. E então nós vamos ver algumas passagens do livro e alguns versículos que declaram de forma muito clara, de forma muito simples, o porquê que nós fomos criados. Neste primeiro vídeo, nós vamos explicar o porquê que Deus criou, por que nós estamos na Terra, qual é o objetivo disso tudo. E para a gente primeiro ter uma noção, o que significa essa palavra propósito? O dicionário vai dizer que é uma intenção, um projeto, um desígnio. Então quando você diz tenho o firme propósito de viajar, é algo mais simples, e ao mesmo tempo tem uma conotação mais forte quando você fala, por exemplo, tenho bons propósitos na vida. Então é aquilo que se busca alcançar, é um objetivo, uma finalidade, um intuito. Então aquilo a quem alguém se propôs ou porque se decidiu. Decisão, determinação, resolução. A palavra propósito tem todos esses significados e nós iremos entender exatamente quais os impactos desta palavra no nosso dia a dia, como nós podemos refletir mais sobre o nosso propósito de vida. E aí surgem 3 perguntas básicas que, se você nunca fez ainda, essas perguntas para entender o porquê você está aqui na Terra, você em algum momento vai perguntar sobre isso. A primeira, por que eu estou aqui? Vai trabalhar com a questão da existência. Em algum momento da vida, se você ainda não se questionou sobre isso, você vai se perguntar o porquê que eu existo. E uma outra pergunta seria, a minha vida tem importância? Já é algo em relação ao qual é a minha contribuição, o que eu vim fazer neste mundo. E a última, neste quesito de perguntas básicas, é qual é o meu propósito? Ou seja, existe uma intenção de alguém ou de alguma força por trás disso, e aí as pessoas vão se questionar. E a gente vai entender que cada detalhe que existe em nós explica, de uma certa forma, o porquê que nós fomos criados. Nós vamos entender que Deus tinha um propósito ao criar cada um de nós. E a gente, às vezes, começa a querer entender esses fatos fazendo perguntas do tipo, o que eu quero ser? E aí a psicologia, de uma certa forma, vai tentar responder essas perguntas partindo do princípio do eu. Ou seja, o que eu deveria fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições, os meus sonhos para o futuro? E quando a gente entende esse contexto maior e que buscamos essas respostas, nós vamos entender que a resposta não está em nós mesmos. Não adianta você tentar procurar em você mesmo uma resposta para uma pergunta tão difícil de ser respondida. E em Jó, capítulo 12, versículo 10, Jó diz que em sua mão, ou seja, na mão de Deus, está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Nós precisamos então partir de quem nos criou. E você, por exemplo, perguntaria, vamos imaginar aqui, só para fazer uma comparação, se você recebesse uma invenção que você não saberia como utilizar, uma máquina que você não saberia como utilizar, como que você descobriria a função daquilo? E só tem como responder quando se tem o fabricante, explica exatamente como é que foi, ou quando se tem o manual. Nós vamos perceber que a Bíblia é justamente esse manual, que explica para nós
qual o objetivo, por que nós fomos criados. Nós vamos entender que cada versículo que trabalha esse tema responde exatamente as perguntas que nós às vezes queremos questionar: o porquê que eu estou no mundo, qual é a minha contribuição, por que Deus me fez. E o interessante é que então precisamos ter essa noção de que não começa comigo mesmo. Então eu primeiro tenho que... A primeira atividade para entender o meu propósito na vida, e a primeira noção que eu preciso ter, é que não é sobre mim. Não vou partir do princípio de que eu preciso ser atendido, de que o importante é eu achar as respostas. Vamos abrir mão e pensar de uma forma sem orgulho, tirar o nosso orgulho e começar a pensar de forma centrada em Deus, porque tudo começa com Ele. E essa frase é muito forte. O autor coloca aqui: se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele, para cumprir os propósitos dele. E aí o versículo em Colossenses capítulo 1, versículo 16 coloca justamente essa ênfase, que todas as coisas criadas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Quando nós temos essa noção de que tudo começa com Deus, nós tiramos aquela responsabilidade de encontrar as respostas em nós mesmos. E aí nós vamos para quem tem resposta para tudo. E é interessante que muitas pessoas podem questionar de filhos que foram abandonados pelos pais, ou tantas situações que a gente ouve na televisão, na internet, de situações em que existem filhos indesejados, e até mesmo você, em algumas situações, enfim, famílias em que os pais não desejavam os filhos e eles nasceram de forma não desejada, no sentido de planejado. E o livro coloca isso de forma muito clara, que não existe filhos ilegítimos. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Muitos filhos não foram planejados pelos pais, mas não são um imprevisto para Deus. E o salmista, no Salmo 39, coloca que os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Quando nós temos essa visão mais ampla e não olhamos simplesmente para aquela situação ali: o meu pai não me planejou, ou enfim, eu não tenho pai porque eu nunca conheci meu pai. Nós precisamos entender que tudo isso, quando nós temos essa visão panorâmica, de uma forma maior, nós conseguimos ver o projeto de Deus, apesar dessas dificuldades, desses problemas que a gente passou ainda no início da vida, podemos dizer assim. E eu quero que vocês agora reflitam sobre esse vídeo, e talvez essa pessoa que você vai ver no vídeo tinha todos os motivos para reclamar da vida. Eu acredito que mesmo os pais tiveram dificuldade de aceitar essa criança. E esse vídeo mostra justamente que Deus tem um propósito em cada um de nós, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos defeitos. Deus pode nos usar, Deus pode fazer com que nós tenhamos essa consciência de que através das nossas habilidades outras pessoas possam ser abençoadas. Preste atenção nesse vídeo. Eu não estava pronto. Não tenho braço nem pernas, mas sou muito grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando eu cheguei em um voo sozinho e todos lá embaixo me olharam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. E eu desci e eles surtaram, tipo assim. Sabe, é bem assim, eu sempre fico tentando olhar pra mim mesmo e dizer: o que aconteceu, sabe?
Sabem, houveram vezes em que eu olhei para minha vida e pensei, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E você então se concentra nas coisas que deseja ter ou então nas coisas que não deseja ter. E aí você se esquece do que você tem. Eu creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria, eu desejo braços e pernas, eu desejo braços e pernas, porque desejar não adianta. O que tenho visto na vida são alguns princípios-chave, e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara. Te digo que quando eu tinha 8 anos de idade, pensava sobre minha vida que eu nunca me casaria, que eu nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida ou um propósito. Qual o tipo de marido que eu poderia ser, se nem mesmo eu poderei segurar a mão da minha esposa? É uma mentira você pensar que não é bom o bastante. É uma mentira você pensar que não vale nada. Uhul! Está congelando, não estou sentindo minha mão. Eu amo a vida, sabem? As pessoas me perguntam como posso sorrir tanto. E eu digo, bem, é uma longa história. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples. Sabem, às vezes é muito difícil sorrir quando acontecem coisas na vida que você não sabe ou não compreende. E você não sabe se conseguirá superar. Você passa por uma tempestade na vida e você não sabe quanto tempo a tempestade vai durar. E hoje irei compartilhar com vocês alguns princípios que aprendi na minha vida e que vocês poderão usar nas suas vidas. Ser paciente, na verdade, é algo muito difícil. Eu percebi que mesmo não podendo segurar a mão da minha esposa, mas quando a hora chegar, poderei segurar o seu coração. Eu não precisarei de mãos para segurar o seu coração. Sabem, é assustador pensar quantas garotas têm distúrbio alimentar. É assustador pensar quantas pessoas têm ódio na vida devido à sua situação em casa, com ódio dos outros. É assustador pensar como muitas pessoas se sentem sem valor. Todas as garotas aqui e agora, quero que saibam que vocês são bonitas. Vocês são lindas do jeito que são. E rapazes, vocês são os caras. Muito bacana esse vídeo, né? Realmente a gente fica até emocionado em ver como ele é um exemplo para todos nós. E de tudo isso que eu já falei até agora, nós precisamos refletir um pouco sobre qual tem sido, ou qual é a direção que nós temos tomado na vida. E qual é a força, vou chamar assim, que nos dirige. O que tem dirigido a tua vida? Quando nós olhamos alguns aspectos, o que mais dirige a vida das pessoas no mundo, nós perceberemos que a culpa é uma das coisas que fazem com que as pessoas vão levando a vida. Elas se sentem culpadas, elas sempre colocam a culpa nos outros, ou nunca conseguem se perdoar em relação a algo que cometeu no passado, ou não consegue perdoar outra pessoa, e vive neste mundo de paralisia, de uma certa forma, sem conseguir dar aqueles passos e esquecer o que ficou para trás. Isso dirige todas as decisões, tudo aquilo que ela faz, tudo aquilo que deixa de fazer é baseado em algo que aconteceu no passado, e aquela culpa e aquele erro que nunca sai da cabeça. E isso tem dirigido a vida de muitas pessoas. Outra coisa, rancor e raiva. É aquela pessoa que, sem razão alguma, está sempre nervosa. Talvez você já encontrou pessoas dessa forma, seja no trabalho, na faculdade, algum professor sempre mal-humorado. E todas as decisões, tudo aquilo que a pessoa faz é baseado nesse modo de viver, sempre com rancor, sempre com raiva. Outra coisa que dirige as pessoas, outra força que dirige as pessoas é o medo. E o medo, ele tem a capacidade de paralisar.
É o medo, é a dúvida que faz com que você fique parado, sem ter aquela força de ir em frente. Outra força que dirige as pessoas é o materialismo. Tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa pensa é retorno financeiro. O que vai me dar dinheiro? Qual é o benefício que eu vou ter com isso? E aí as decisões, aquilo que a pessoa escolhe ou não fazer, está baseado no retorno financeiro que ela vai ter. Não apenas isso, tudo que a pessoa deseja em relação ao futuro é baseado no retorno financeiro. Então, até a escolha de uma profissão, a escolha de um trabalho no sentido prático, é baseado simplesmente na questão do dinheiro. E é algo que domina a vida da pessoa. Ela não consegue se desvencilhar disso, ela não consegue pensar em outra coisa, porque todas as decisões, todos os desejos estão baseados em ter em algo novo. E é por isso você muitas vezes é comum ver as pessoas endividadas, porque elas não se satisfazem com aquilo que têm. Se você entender de forma bem simples, para você entender, imagine quando você compra algo novo, seja um tênis ou um celular. No primeiro momento você vai cuidar muito bem daquilo, mas depois, uma semana, um mês, você já não tem mais aquele cuidado, e aí já existe a necessidade de algo novo, de algo novo, de algo novo, e essa busca pelo materialismo sempre vai crescendo, ela não tem fim. As pessoas que são movidas por isso, deixam-se guiar por isso, se sentem sempre vazias, sempre querendo algo mais, nunca estão satisfeitas. Outra força que dirige as pessoas é a necessidade de aprovação. São aquelas pessoas que, independente se ela sabe ou se ela não sabe, ou se ela vê algum benefício naquela atividade ou naquele projeto, naquela decisão exata, se vai ou se não vai, é baseado se é os amigos, se é a família, enfim, se aquelas pessoas que estão próximas de você aprovam. Se elas não aprovam, então não é certo. Então a pessoa vive pelos aplausos. Todas as decisões, tudo aquilo que faz é baseado em agradar alguém, em fazer a vontade de outras pessoas e não a vontade de Deus. Isso também dirige a vida de muitas pessoas. E todas essas forças, todas essas razões de viver, elas não dão propósito à vida. E uma vida sem propósito é uma vida que não tem significado. Mas o que você precisa entender é que Deus tem planos para você. E não apenas para 80, 100, cento e poucos anos, é o máximo que alguns conseguem chegar aqui na Terra, mas você foi feito para viver para sempre. E o maior erro que nós podemos cometer é achar que nós vamos viver apenas aqui e agora. Muitas decisões que nós tomamos é simplesmente baseado agora, aqui no presente. Mas nós temos que entender que a nossa vida aqui na Terra é simplesmente uma preparação para uma próxima etapa. E aí existem milhares de vantagens, muitas vantagens de viver uma vida dirigida por propósitos. Primeiro, nós teremos sentido para viver. Quando nós conhecemos o nosso propósito, nossa vida não passa a ser sem sentido. Você não acorda de manhã, você não toma decisões baseadas no acaso, mas você tem um propósito definido. Você sabe o momento que você está vivendo, você sabe as consequências das suas decisões naquele dia, as consequências das suas atitudes, a forma que você responde para uma pessoa. Você sabe que tudo aquilo tem uma consequência maior. Isso dá sentido à tua vida. Tu não pensa só no aqui e no agora, mas tem uma visão ampla. E conhecer o nosso propósito, conhecer o propósito de vida, simplifica a vida. Eu não fico preocupado muitas vezes em querer agregar muitas coisas na minha vida, porque eu sei aquilo que é importante. Eu sei aquilo que é prioridade. Então, conhecer o propósito traz prioridade para a minha vida. Conhecer o meu propósito direciona a minha vida. No sentido que, se eu
tenho uma plena certeza do porquê que Deus me fez, do porquê que eu tenho aquelas habilidades, do porquê que eu penso dessa forma, eu sei para onde estou indo. Isso dá direção para a minha vida. Uma outra coisa, estimula. O que seria isso? Não vou ficar desanimado. Quando eu tenho um propósito, eu estou estimulado a criar, estou estimulado a avançar, eu quero dar sempre o próximo passo. Eu não estou preso naquele mundo fechado, naquela situação em que nada vai dar certo, de que tudo que eu faço dá errado. Isso vai me estimular a dar o próximo passo. E além disso, prepara para a eternidade. Ou seja, quando eu tenho um propósito na vida no sentido eterno, ou seja, quando eu vivo o propósito de Deus para a minha vida, eu não vivo simplesmente no aqui e no agora, mas eu tenho uma noção exata de que a vida é muito mais do que simplesmente esse espaço de tempo que nós vamos passar aqui na Terra. Porque nós somos criados para ser eterno. E Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz que Deus, fez tudo apropriado a seu tempo e pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Este versículo aponta justamente para a realidade que nós vivemos no mundo. O ser humano sempre querendo algo mais, mas não consegue entender que é justamente Deus é o que nós mais precisamos. Então nós precisamos entender de que a vida, do ponto de vista de Deus, nós temos essa noção de que vamos viver não de acordo com o que nós acreditamos ser o certo, mas aquilo que Deus tem para nós teremos mudanças em nossas vidas. E há muito mais aqui, há muito mais na vida do que apenas aqui e agora. Essa noção de que eu não vivo apenas nesta etapa apenas da vida, mas que tem algo a mais para acontecer. É fundamental a gente não esquecer disso. E a Bíblia ela coloca 3 metáforas para nós entendermos o porquê que nós estamos aqui. A primeira é que a vida é um teste. A vida na Terra é um teste. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, para a vida de José, Daniel e vários outros personagens na Bíblia, nós veremos que eles passaram por uma espécie de teste. E este teste era justamente Deus provando para ver se eles eram dignos de receber aquilo que Deus tinha preparado para eles. Então nós vemos Abraão e sendo reconhecido hoje como pai de duas das mais religiões do mundo, que é o islamismo e o cristianismo. E todo o respeito que as pessoas têm por Abraão e todas as promessas que já foram cumpridas através da vida dele. Temos também José, e nós conhecemos a história de José, tudo aquilo que ele passou, e os testes que José viveu durante todas as etapas da sua vida. Daniel, também outro exemplo, que a vida é um teste. Quando nós aproveitamos e sabemos lidar com as situações difíceis que nós passamos, nós vamos perceber que através daquele teste, através daquela situação, nós crescemos mais e vivemos o que Deus tem preparado para nós. Outra metáfora que a Bíblia coloca em relação à nossa vida na Terra é que ela é uma incumbência de confiança. Desde Adão e Eva, Deus confiou algumas coisas para nós. Deus entregou para Adão e para Eva que eles cuidassem da terra. E tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos hoje, é porque Deus nos confiou. E quando nós temos essa noção de que é apenas uma incumbência de confiança, de que nós não temos nada, mas tudo pertence a Deus, nós vamos tratar aquilo de forma melhor. Uma outra coisa, a vida é uma atribuição temporária. E o exemplo aqui de Jesus é justamente para mostrar que Jesus sabia qual era a atividade dele. Ele tinha um propósito definido a cumprir. Ele sabia que ele ia viver até os 30 anos como uma pessoa, vamos dizer assim, comum. E após os 30 anos, até os 33 anos de idade, 3 anos de ministério, Jesus
iria viver a missão da sua vida. Então nós percebemos no Evangelho que Jesus sabia exatamente que a vida na Terra tinha um tempo e ele estava justamente fazendo tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse e por isso ele foi recompensado. Então nós precisamos entender que a razão de tudo, a razão de nossa existência é glorificar a Deus. E pode parecer até um pouco mesquinho da parte de Deus. Eu quero que você me glorifique, independente da sua vontade. Mas quando nós temos a noção do que é glorificar a Deus, nós vamos entender que não há nada melhor para fazer, não há nada melhor do que dar glórias a Deus. Eu faço isso quando eu adoro a Deus. Quando eu coloco adoração aqui, não é simplesmente estar na igreja ou simplesmente cantar músicas, é muito mais, é todas as minhas atitudes no dia a dia. Amar as outras pessoas. Ao tornar-me como Jesus, eu dou glória a Deus. Servir as outras pessoas com os nossos dons, com os nossos talentos e falando dele para as outras pessoas. Existem várias outras maneiras que nós podemos dar glória a Deus. E para finalizar, eu queria só colocar algumas questões, algumas perguntas para a gente refletir sobre tudo aquilo que a gente falou até agora. Porque apesar de todos os argumentos, você pode questionar você mesmo, apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso lembrar-me de que a vida, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Outra pergunta que você pode fazer a si mesmo é: tendo consciência de que Deus me criou de forma exclusiva, que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? A opinião de minha família e de meus amigos é a força que dirige a minha vida? Que força quero que dirija a minha vida? Uma vez que fui feito para ser eterno, qual é hoje a única coisa que eu deveria parar de fazer e a única coisa que eu deveria começar a fazer? A única coisa. O que me aconteceu recentemente, que agora percebo ter sido um teste de Deus. Quais as questões mais importantes que Deus me confiou? Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar a forma de eu viver neste exato momento? Em que parte da minha rotina posso me tornar mais consciente da glória de Deus? Então finalizamos aqui este vídeo. Obrigado por ter assistido. Que Deus te abençoe. Um abraço.